Alô, amigos do canal Asa, meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias de aviação da semana. Então vamos começar com uma notícia interessante, uma atualização, que foi o caso da passageira que foi tirada de um voo da American Airlines em Guarulhos. E o caso é que, dia 24 de abril, um voo da American Airlines saindo do aeroporto de Guarulhos retornou ao portão de embarque para desembarcar quatro passageiros e as malas, isso leva tempo, por motivo de segurança, causando 2 horas e meia de atraso. Uma atualização da notícia que foi colocada mais recentemente, ela explica a sequência de fatos. Primeiro, o voo estava atrasado 30 minutos por motivos meteorológicos, causando a troca de cabeceira e uma movimentação da aeronave para outra cabeceira. E isso leva tempo, muitas vezes, que tem uma fila de aviões já preparada. Daí uma passageira se levantou enquanto a aeronave estava em movimento, que também é proibido, para ir até a gala e traseira e questionar um comissário sobre o atraso, que provavelmente já devia ter sido explicado. Eu acredito que toda empresa explica o motivo do atraso. E, diante da situação de descontrole, o comissário sentiu que ela poderia causar problemas no voo. E depois que ela saiu, o comissário informou o comandante o que estava acontecendo e foi anunciado no avião, quando que o avião estava retornando para o portão. E a passageira, provavelmente, quando ouviu o anúncio, sabia que o problema era com ela. E ela viu o comandante, ela conseguiu ver o comandante sair do toalete para entrar na cabine, foi atrás e tentou entrar na cabine para falar com o comandante. E foi aí que um dos comissários reagiu e acabou intervindo e a passageira foi contida. Daí ela foi retirada do voo e um passageiro que também tentou intervir também foi desembarcado, alegando que ele tentou interferir nos procedimentos dos comissários. Talvez ele tivesse boa intenção, tentou ajudar a moça, mas ele também devia ter agido com um pouco de sabedoria. E eu queria só aqui falar um comentário do comandante Pamplona, do X, que também é um colaborador aqui do canal Asa, que fez um comentário muito bom. Ele falou assim: o acontecimento pode ser considerado um atentado à segurança. Inclusive, tem um artigo previsto no Código Penal brasileiro chamado Atentado contra Meio de Transporte Aéreo. Não se invade uma cabine de avião dessa maneira. Existem outras maneiras de fazer essa interpelação. E ele fala que se tivesse acontecido nos Estados Unidos, ela poderia estar até presa. E realmente isso é algo muito importante. Então eu sempre falo para os passageiros, assim, para as pessoas: olha, se alguma coisa parecer mal, você já não faz. Se você está aqui no ambiente de aeroporto, de aviação, as pessoas estão de olho. Qualquer atitude suspeita, você pode ter problemas, né? Então, não tem coisas que você tem que tomar muito cuidado. Então, foi a sequência de fatos, foi isso que aconteceu. E eu fui olhar mais ou menos, né, como é os casos mais comuns, o que, que eles analisaram, né? Por que são as causas comuns de passageiros indisciplinados, que cresceu muito durante a pandemia. Então, muitas vezes são fatores psicológicos, como estresse e ansiedade, drogas, remédios, distúrbios mentais, consumo de bebida alcoólica, e alguns fatores são atraso de voos, desconforto no assento, atendimento ruim, também muitas vezes faz as pessoas ficarem irritadas, fazer alguma coisa que elas não deveriam fazer. Eu olhei os dados aqui. No Brasil, houve um aumento significativo de passageiros indisciplinados desde 2019. Foram 3 mil casos entre 2019 e 2024. Só em 2023 foram 735 casos. E eu teve um caso aqui de um passageiro alcoolizado, tiraram ele do avião e tem 2 horas também para tirar as malas, atrasa, um monte de gente perde conexão. Olha o problema que um passageiro causa. E puseram ele no voo do dia seguinte. Estou no aeroporto no dia seguinte, estou andando no aeroporto, ele no bar bebendo de novo e se alcoolizando de novo. Eu fui lá, tirei ele do bar, falei com a mulher: ó, não serve bebida alcoólica para ele, pus ele lá no portão e ele sentou direitinho, né? Então você vê que algumas pessoas não têm um senso de responsabilidade, né? Elas agem sem sabedoria, muitas vezes, até por ignorância, né? Mas é mais ou menos o caso que aconteceu e, infelizmente, pode ter outros casos desse tipo assim. Mas é o que eu falo: tenha calma, tem maneira certa de resolver essas coisas. Pergunte sempre com educação. Tudo que é feito com educação, você recebe um bom resultado. Então vamos agora para a próxima notícia muito boa do grupo Latam.
que apresentou um lucro de 355 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025. Eu falei semana passada que muitas empresas americanas não tiveram lucro, só duas e também não foi tão lucro assim, né? Então foi um número muito bom. No primeiro trimestre agora de 2025. Esse número representa um aumento de 38% relacionado ao mesmo período do ano passado e representa o melhor resultado em um primeiro trimestre na história da empresa. A receita com passageiros cresceu 1,6%, receita com carga quase 10%, dividendos pagos em abril 293 milhões pagos aos acionistas, operações internacionais aumentaram 10,7%. Eu acredito que o acordo com a Delta tem facilitado conexões nos Estados Unidos. E em abril de 2025, a Fitch Ratings, que analisa o crédito das empresas, melhorou a avaliação da Latam. E alguns pontos positivos que ela citou foi o bom movimento de caixa, tendência para diminuir a dívida, que está em 7,1 bilhões, posição no mercado e diversificação das rotas, com forte presença nos Estados Unidos e Europa. A única coisa ali que a Fitch comenta que um dos pontos que pode ser um ponto negativo seria pagar dividendos. Eles acreditam que uma empresa tem que pagar suas dívidas antes, mas por algum motivo, algumas empresas amigavelmente distribuem muitos dividendos. Então, alguma coisa aí para se pensar que pode afetar a análise das empresas de ratings. Então vamos agora no Brasil ainda, né? A Gol Linhas Aéreas informou nesta semana dia 5, segunda-feira, dia 5, que atualizou suas projeções financeiras para apoiar o processo de financiamento da saída da recuperação judicial. É uma atualização do plano de 5 anos que foi divulgado em janeiro de 2025. Eles têm que apresentar isso no Tribunal de Recuperação Judicial, o Chapter 11. Eles estão prevendo uma receita por volta de 22 milhões de reais e a nova projeção é a saída da recuperação judicial para junho de 2025. A Gol espera receber até 330 milhões de dólares, né, em investimento de parceiros estratégicos nos primeiros 180 dias após a saída do processo. A Gol também anunciou um novo acordo preliminar com credores para assegurar 1,3 bilhão em financiamento. A Gol anunciou um resultado preliminar do primeiro trimestre, projetando uma receita de 5,6 bilhões. Mas eu, como sempre digo, né, receita não é lucro. E é muito comum, empresa que tem uma receita, vende, faz muito dinheiro, mas quando você vai apresentar um lucro, não tem nada, porque os custos às vezes estão fora de controle, né? Então, vamos ver como é que fica o mercado com a Gol voltando. Ainda há muita especulação sobre esse merge com a Azul. Ninguém sabe ainda o que vai acontecer, quando vai acontecer. Muita especulação, mas vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Aí vamos ver a Gol voltando. É muito importante a Gol para o mercado brasileiro. Agora, uma interessante, né? Aerolíneas Argentina meio sumida aí do noticiário, mas agora está voltando aí. Um porta-voz da presidência argentina declarou que a privatização das aerolíneas argentinas é inevitável. Recentemente, a Aerolíneas Argentinas passou por uma drástica redução de custos e não precisará recorrer ao governo por fundos. As medidas incluíram redução de 15% no quadro de funcionários e eliminação de 85 cargos de alta direção. A empresa estava perdendo 400 milhões de dólares atualmente. Então, só para vocês terem a sequência dos fatos, né? A Aerolíneas Argentina ela foi privatizada em 1990 e pertenceu à Ibéria. Depois de 8 anos, passou a gestão para a American Airlines. Em 2001, a empresa foi para um grupo espanhol chamado Marsan. E em 2009, o governo reapropriou a empresa para o governo argentino. Então, essa é a sequência dos fatos e a empresa vem perdendo muito dinheiro. Só para ter uma ideia, a frota atual da Aerolíneas Argentinas consiste de 10 Airbus A330-200, 7 Boeing 737-700, 28 Boeing 737-800, 12 Boeing 737 MAX 8 e 24 Embraer 190. Ela pertence à aliança SkyTeam, onde está a Delta, Air France, KLM, Korean. E na Argentina ela tem uma competição com duas ultra low cost, que é a Flybond e a JetSmart. E sem contar as empresas brasileiras, que todas vão ali para a Argentina.
Então vamos ver o que acontece aí. Aerolíneas Argentinas me lembra muito a novela da Alitalia, anos perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. Finalmente, agora foi privatizada em parte. Então vamos ver o que acontece aí. Eu lembro da Aerolíneas Argentinas voando dos 727-200 ali, era muito bonito o avião ali. Então ela marcou muito os anos 90 ali em Congonhas, né? Então vamos ver. Interessante aqui da Delta Airlines, ela dará um aumento de 4% aos funcionários, apesar das incertezas na economia. O aumento foi anunciado em janeiro, quando o CEO anunciou que essa seria o melhor ano financeiro da empresa. A Delta começou a falar: nossa, esse ano vai ser sensacional. Mas o problema de tarifas e comércio internacional diminuíram a projeção de ganhos, além de várias mudanças, funcionários do governo que pararam de voar. Isso vai interferir muito com as projeções de ganho da empresa. A empresa decidiu manter o aumento apesar dessas projeções. Em fevereiro, os funcionários da Delta receberam o equivalente a 5 semanas de pagamento extra como parte do programa de participação nos lucros. Então, você acha uma coisa muito boa, nossa, está dando aumento, são tão bonzinhos assim, né? Mas uma coisa que você tem que lembrar, por exemplo, os comissários da Delta não são sindicalizados, os pilotos são e tiveram um aumento de 32%. Os comissários tiveram um aumento de 4%. Então, tem essa disparidade muito grande. Uma da Airbus, né? A Airbus está achando um caminho para mandar os aviões para os Estados Unidos para evitar as tarifas. Eles exportariam os aviões para outros países e depois para os Estados Unidos. O CEO da Airbus explicou que se eles mandam partes para a linha de montagem no Alabama, onde eles têm uma fábrica, eles pagam uma tarifa de 10%. Mas se o avião é feito na Europa, terão que pagar uma tarifa muito maior de importação. A nova estratégia seria mandar os aviões pelo Japão. Essa tática já foi usada anteriormente durante uma disputa de tarifas 5 anos atrás entre os Estados Unidos e a União Europeia. A Delta já estaria mandando um A350-900 pelo Japão para evitar essa tarifa. Parece que o voo foi planejado, mas foi cancelado. Então, esse tipo de coisa, nos Estados Unidos tem uma palavra muito legal, chama loophole, e a tradução seria uma brecha, né? O que seria? Uma ambiguidade ou omissão no texto de uma lei, contrato ou estatuto. Então você tenta achar uma brechinha ali. Peraí, isso é muito usado na área de impostos, né? As pessoas, aqueles advogados inteligentes, pessoas que estudam isso, né? Então eles estão tentando achar esse loophole. Qual é uma falha aí na lei, uma coisa que não está cobrindo, que a gente pode aproveitar aquela entrada. Então, por enquanto, tem essa brecha aí, já foi usada. Então vamos ver se será possível fazer isso, né? E agora, uma interessante que até assustou muita gente, né? A UPS, famosa, né? Que é a empresa aérea que também entrega mercadorias de mercado na internet, né? Ela irá dispensar 20 mil funcionários e fechar 73 estabelecimentos. Uma coisa interessante é que a indústria de logística, ela é, de certa maneira, um aviso de recessão. Se está acontecendo alguma coisa na logística, está diminuindo, deve estar acontecendo alguma coisa na economia, alguma recessão. Então, a UPS alegou incertezas no mercado global, que já afetou muitos dos seus clientes, e também que ela está automatizando alguns sistemas e não precisa de tantos funcionários assim. Ela está buscando uma economia muito grande. No momento, um dos maiores clientes deles é a Amazon e uma das áreas mais rentáveis para eles são as exportações da China. E esse é o problema. O governo americano recentemente terminou a isenção de taxa para envios de mercadorias de baixo valor da China e Hong Kong. Anteriormente, essas encomendas de até US$ 800 eram isentas de taxas. Então, agora essas tarifas podem chegar a 145%. E isso realmente era uma parte importante, de quase 11% do negócio da UPS. Então, deve ter afetado bastante as operações da UPS, da United Parcel Service, essas tarifas, né? Então, vamos ver se isso realmente é o sinal de alguma recessão maior que está vindo por aí. Ah, e agora, só para encerrar aqui, né, uma interessante aqui, meio assustadora. Dia 28 de abril, os controladores de voo do aeroporto de Newark perderam por 90 segundos os radares e comunicação com as aeronaves que controlavam. Esse episódio causou uma nova discussão sobre a necessidade de modernizar a infraestrutura do controle de tráfego aéreo.
Eu estava falando que outro dia que tem lugar que ainda usa flop disk, aqueles disquinho ali do computador, né? Então esse é o problema. É tudo muito bonito, tem muita coisa, mas já está na hora de renovar muito dos equipamentos, treinamento, contratar novas pessoas, né? Mas foi assustador. 90 segundos na aviação é muita coisa. Faz uma diferença grande aí. Mas não aconteceu nada mais sério, mas é para se pensar. Então, essas são algumas notícias aqui da semana, alguns comentários. Se você tiver algum comentário, por favor, coloque, é muito importante a sua opinião, seus comentários. Assine o canal e recomende para os amigos. Eu já disse que são mais de 580 episódios sobre aeroportos, investigação de acidentes, notícias, entrevista, voos no cockpit. Então, por favor, deixe os seus comentários e muito obrigado pela participação aqui.